Bora, bora, moçada, mais um Agro em Dia. Hoje nós vamos falar de direito agrário, né? Todo mundo pensa que o agro só envolve produção, nós falamos aqui de várias matérias, né? A parte contábil, a parte de irrigação, a parte ambiental, agora vem a parte jurídica. Nosso amigo convidado, Dr. Sifferman, né? Ninguém sabe o seu nome de verdade, só o sobrenome. E aí, nós vamos falar aqui que o nome dele é confidencial. Mentira, não pode entrar nisso aí. Não vamos entrar nisso não, porque senão vai ter muitos problemas nos bastidores aqui rolou muita coisa aí. Não é, e eu já explico, tá? Meu nome é Tiago de Oliveira Rocha Sifferman. Mas o que acontece? Hoje em dia, se você for digitar um nome, por exemplo, Tiago, quantos que você encontra por aí? 1 milhão. Agora você digita Sifferman. Só nessa sala tem 2, né? Só sou eu. Exatamente, só nessa sala tem 2. Então tá bom, você grita Tiago, os 2 vão olhar, não sei o quê. Agora não. Você vai procurar Sifferman, sou eu. Ô, Sifferman, então vamos entrar nesse detalhe, não, porque o Alex tá doidinho pra aprofundar nesse assunto. Aqui quem vos fala é o César Moreira, da Vida Boiadeira, junto com o meu amigo Alex, né? Alex Narciso, da Fazenda Rentável. Nós estamos juntos aqui para poder trazer tudo aquilo que você precisa entender dentro do agronegócio, né? Então vamos juntos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva agora, né? Aciona o sininho para todas as notificações chegarem até você nos momentos certos. Não deixa de compartilhar e principalmente comente. Comente lá, vai lá, escreva tudo aquilo que você tá achando no nosso podcast. Se concorda ou não concorda, Isso, né? Tem que falar. Aqui é aberto, aqui o jogo é aberto. Você pode chegar, deitar a lenha lá, que a gente tá aberto às críticas. Nós estamos aqui para poder fazer o que for melhor para o agronegócio. É ou não é, meu parceiro? É isso aí, vamos agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, Multifazendas. Um abraço aí pro Matheus Buzetti, né? E o seu Dito Buzetti, que são nossos parceiros, que também tem tudo a ver, né, com a parte com o direito agrário. Depois eu vou entrar nesse detalhe, como é que uma empresa, que é uma das maiores hoje incorporadoras de fazendas, se especializou na compra e venda de imóveis rurais e hoje está lançando aí uma asset, né, um fundo de investimento do agro, e eles começaram na parte jurídica. O protagonismo foi o jurídico. Né? Uhum. Então, bem-vindo, meu amigo Sifferman, você Muito que já obrigado. é o nosso parceiro de negócios aqui dentro do Hub do Agro, das nossas empresas, é o que cuida, né, das nossas fazendas também, dos problemas jurídicos que nós temos, ele e seu time. Hoje ele vai contar um pouquinho a sua história, né? Quem que é esse cara grandão aí que dá medo, mas na real tem um celularzinho que dobra, né, no meio. E meio rosa, né, ô Joaquim? Esse aí é um trem que é diversificado. Eu comprei aqui. o mesmo pra mim e pra minha esposa. Eu comprei um pra ela, um pra mim, só tinha esse. Tava na promoção, né? Black Friday. Tava na promoção Black Friday, é isso aí. Então é isso aí, maninho. Quem é você, né? Me conta um pouquinho a sua história aí, na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Seja bem-vindo. Antes aí, dá o teu @, né, pra galera conhecer o teu escritório. E se quiser passar o teu pessoal também. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Já somos parceiros aí há algum tempo. Tenham cuidado dos negócios, das negociações de vocês nesse aspecto. E para quem quiser seguir lá, ver o nosso trabalho, acompanhar também essa rotina, tanto no agronegócio quanto outros campos nos quais o meu escritório atua, é @Sifferman Advogados, tá? @Sifferman Advogados. E essa pergunta, agora há pouco antes de iniciar o programa, a gente estava discutindo isso, né, César? Sim. De como é que iniciou, na verdade. Eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe vendia queijo e meu pai era vendedor. Da onde? Qual cidade? Era vendedor. Goiânia mesmo, nasci em Goiânia. E Cidade de Jardim afamada. E o mais interessante, o mais interessante é que minha bisavó, na verdade, ela veio da Alemanha na época do pós-guerra. Então a primeira Sifferman veio de lá. Entendi. Ela casou com um brasileiro aqui, teve várias filhas ali no Triângulo Mineiro. Uma delas é minha avó, a avó Glória, né? Glória Sifferman. Vó Glória Sifferman. E ela casou também, foi a única das irmãs, né, que casaram. Todas as demais, que eram 4, resolveram nunca se casar. Que loucura. Aos poucos elas foram construindo, na verdade, um patrimônio, né? Sim. E na medida em que elas construíam esse patrimônio, como elas viam com receio patrimonial muito grande dessa época de pós-guerra, elas tinham muito medo de separação, divisão de bens e não sei o quê. Um trauma, né? Isso. E a minha avó foi a única que casou, e como ela casou, as irmãs se afastaram um pouco dela. Meu avô era dono de uma sacaria, né? Meu avô era dono de sacaria, morreu quando eu era muito novo ainda, então não chego a lembrar dele. Certo. Mas eu já era nascido. E na época que ele morreu, teve um declive muito grande financeiro da minha família. Foi onde houve um empobrecimento muito grande. Minha mãe passou... Que acontece em várias famílias. Sim, minha mãe passou a vender queijo, e aí meu pai
era vendedor, mas graças a Deus, o que a gente percebe é que com persistência e trabalho, as pessoas dão conta de progredir. E ela foi para a parte da representação comercial. Meus pais ficaram muito bem sucedidos em representação comercial. Sim. Minha mãe começou a ser muito bem sucedida em representação. Primeiro, acredite se quiser, kits de banheiro vendidos por empresa, não vou citar o nome dela, por empresa, mas ela vendia tanto e ganhava tanto com essa questão que ela passou a sustentar muito bem a família. As mulheres sempre tiveram um protagonismo muito grande na minha família. Bacana, hein? Se você for desenhar assim, quem que era a figura padrão, que a pessoa se espelhava assim economicamente, que lutava, que fazia... A líder era a matriarca. Era as mulheres. E ela conseguiu, depois ela conseguiu uma indústria de aço para representar. Tamanha a qualidade que ela tinha de vendas. E ela me levava. E eu sempre fui alguém muito intimista. Eu não era assim, né? De conversar, de brincar, de bater. Então, eu era muito intimista. Eu passava muito tempo estudando na escola. Passava muito tempo com os livros dentro do carro. Não tinha muita amizade. Mas ela fazia questão de levar a gente. E quando ia levar para as entregas, ela fazia a gente descer com os kits na mão. Às vezes, os armários de banheiro enorme. E, ao mesmo tempo, ela tinha a representação de aço. E quando a gente descia... Tem sempre os peões, assim, nos pátios, né? Para pegar aquilo ali e subir as caixas. Ela fazia a gente subir. Falava, vocês vão subir. E na época a gente já tinha um poder aquisitivo legal. Eu falava, mas mãe, o cara, ele tá sendo pago para isso. Bora. Cala a boca, pega esse negócio, sobe. Você vai aprender a trabalhar. E trabalhar você aprende primeiro limpando o chão. Ela falava de jeito. Tanto é que ela chegava, ela era um dos principais representantes, era atendida diretamente pelos donos, lojistas, mas ela fazia questão de ir até a gôndola onde estavam os funcionários que cuidavam de cada seção, ela ia lá limpar os produtos dela. Se você perguntar se alguém falou para ela fazer isso, nunca. Minha mãe só fazia. E a partir daí ela ganhava esses dividendos, né? Mas enfim. Massa. E eu falava para ela, eu falava, mãe, uma coisa que eu odeio nesse mundo é vender. Eu não consigo conversar com esse povo. Eu não consigo. E como eu passava muito tempo enclausurado lendo... Parece meu irmão? Não, eu passava muito tempo enclausurado lendo e eu achava que erudição era um destaque. Eu achava que conhecimento significava internalização, significava saber sinônimos, e eu falava tudo muito complexo, muito ajustado, muito certinho. E quando eu ia falar com alguém, ela falava, vai falar com aquele fulano, vai cobrar. A única coisa que eu sabia fazer era cobrar. Isso eu sabia fazer bem. Porque aí tá aí, onde é que deu o insight do advogado? Porque aí os donos de empresa falam assim, pelo amor de Deus, fala porque filho, se eu não vim aqui, eu nunca vi um rapaz daquele, não. Ele é intransigente demais, vai falar com a gente, não, é isso aqui, ele não sabe. E eu não sabia, né? Eu não tinha malícia, o jogo de cintura, eu não tinha malícia. Você tinha muito conhecimento, né, Cífer? Por isso você aplicava ele na íntegra. E essa era a questão, eu queria ser advogado antes de ser advogado. Porra. Você já fazia, né? Eu queria, eu exercia, eu falava pra ela o jeito que tinha que fazer. E aí um dia ela chegou perto de mim e falou assim, você não quer vender, é o que a gente faz, você tem uma família de comerciantes, você tá entendendo, Cífima, que as minhas tias me chamavam de Cífima, minha mãe sempre chamou de Tiaguinho. Porque as minhas tias falavam, elas tinham sempre muito orgulho do nome delas. Legal. Né? Muito, porque elas trabalharam muito. E você vem do alemão também? Tem. O alemão tem isso, né? E aí ela chegou perto de mim e falou assim, e eu quero entender como é que você vai fazer, porque você não tem parentes advogados, não. Pelo menos parentes próximos a nós, a gente não tem. Você não tem ninguém que vai abrir para você nada. Você está entendendo o que você vai fazer aqui? E eu olhava assim para ela e falava, não, mas eu faço concurso então. Faço concurso, não sei o quê. E eu lembro que eu sentava para estudar para o concurso. Estudava. Na hora que aparecia a inscrição do concurso, eu ia lá para fazer para delegado, às vezes, para alguma coisa. A minha mãe pagava o hotel para mim ir para outra cidade. Eu deitava naquele hotel, acordava no dia seguinte para ir para o concurso. Não ia. Eu não ia. Eu travava de tudo quanto é jeito. Nervoso? Nervoso também, mas eu falava assim, eu tinha uma carga muito grande sobre mim de imaginar o seguinte, eu estudo tanto, eu estudo mais do que a média, eu sei respostas mais do que a média, eu sou uma pessoa que não fico em rede social, não fico nada, fico só me dedicando a isso. Se eu não passar, o que acontece? O que as pessoas vão pensar de mim, né? Como é que vai ser? E eu tinha essa imaturidade. Entendi. E eu não ia. Você tinha quantos anos quando você fazia esse concurso? Já tinha saído da faculdade, uns 20, alguma coisa. Não vou lembrar assim certinho, não. Mas ela me mandava em tudo quanto é lugar para ir fazer os concursos. E eu não fazia. E uma outra coisa que me chamava muita atenção... E não frustrava ela? Frustrava, ficava nervosa, brava. Tá louco? E aí, os colegas meus chegaram perto de mim e falaram assim, Cif, mas não é o seu perfil, cara. Sabe por que não é o seu perfil? Deixa eu te explicar. Funcionário público, você vai ficar lá, você está entendendo que você vai ficar numa mesa de uma delegacia, não é falando mal, não, mas uma delegacia às vezes horrorosa, no fim, sei lá, dos confins.
Você vai sentar ali, vai conversar com gente que geralmente você não dá conta de conversar com gente normal, você vai conversar com aquele povo o dia inteiro, falando errado, fazendo não sei o quê. Você quer isso pra sua vida? Eu ficava olhando assim. Falava, cara, mas não é, mas onde que eu vou me ajustar? O que eu vou fazer? E eu ia também para tentar trabalhar, mas ninguém abria as portas para mim. E uma amiga da minha irmã conseguiu para mim dar aula no interior. No interior, assim, no interior. Era São Luís dos Montes Belos. Ô, saudosa São Luís. Tudo começa lá, viu? São Luís dos Montes Belos. Nossa primeira fazenda é lá. E em São Luís dos Montes Belos, quando eu comecei a dar aula, e é até ruim falar isso porque... E eu conheço aluno seu de lá. Sim. Quando eu lá. comecei a dar aula, eu tinha que ingressar na faculdade e você tinha que ter certas titulações. E a minha titulação não estava no final ainda. Eu não estava com ela para resgatar. Mas é uma faculdade nova e precisava de professor. E eu precisava entrar. Então, ela queria e eu precisava. E a aula era extremamente baixa, não ia ter outra pessoa que aceitar. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou fazer isso. Falei assim, isso é documento. Eu falei, eu vou trazer. E trazia nada. Mas eles também deixavam porque estava pagando, então vamos nessa, né? E eu comecei a ministrar aula e dava para notar a distância que eu tinha em relação aos alunos. A distância, não estou falando de intelectual, estou falando isso. A maneira, eu não sabia ser professor. Entendi. Eu sabia ser um carrasco. É isso Então, que eu sabia. então quem vê o Ciferman hoje... Não, hoje ele fala. vai de regatinha, Então, da aula, entendeu? Ah. É sério? Um aluno chegou... De regatinha não, mas de camisa Não, de treino ele regatinha, vai. não, regatinha. Nunca. Só um fiozinho. Nunca, jamais. Eu tava dando aula uma vez e eu comecei a falar. E o meu negócio era falar dos conceitos, aquela questão, porque eu não tinha muita prática. Eu fui pra sala de aula antes de ir pra advocacia. Entendi. E aí eu falei, o aluno não entendeu. E ele olhou pra mim e eu achava um absurdo. Aluno não lê antes de vir pra uma aula, tinha que ler, tinha que estudar, porque o meu negócio era autodidatismo, sentar e ler. Ele perguntou e eu fui muito idiota. Muito idiota. Uma falta de humildade, uma falta de bom senso. Eu não era professor, não era aparelhado para isso. Entendi. Eu só olhei para ele e falei assim, olha, eu não vou reduzir meu vocabulário para alcançar o senhor. Nossa, que Horrível. Aqueles 2 pés no peito. Não, horrível. O moleque, eu acho que ele saiu de lá, ficou em posição fetal na hora que ele chegou na casa dele. Falou, meu Deus, eu vou morrer. Eu não quero fazer direito, não. E há de ver que eu fui demitido. Por isso? Não, fui demitido por... Vários outros, soma. Eu fui demitido porque eu reprovava todo mundo. Então, assim, existe um negócio seguinte. E ainda mais uma faculdade particular? Particular, você reprovar mais de 70% do aluno, é você falar assim, eu quero ir embora. E mandaram. Na hora que mandaram embora, e eu lembro que eu estava numa situação financeira difícil, estava com minha esposa, e eu queria sustentar minha família, eu queria dar conta de ganhar muito dinheiro, e eu olhava e falava, gente, eu não posso pedir para minha mãe já fez tanto, né, e ela tinha um padrão razoável, eu tenho que dar conta de cuidar da minha família, eu tenho que dar conta disso, o que eu faço? Fui desenvolvendo uma série de ansiedades e tal. E aí, um colega meu, muito amigo, chegou perto de mim e falou assim, ele falava essa palavra, ô Mocorongo, falou, deixa aí pra mim, tô vindo te buscar aqui, que a gente vai nas aulas teste dessa Goiânia inteira, e você vai fazer. E eu olhei pra cara dele e falei assim, ô fulano, você já viu quem participa de aula teste? O promotor, não sei quem, na minha época era um negócio bem concorrido assim. E ele, Silvio, deixa eu falar um negócio pra você, são os caras que mais estudam que eu conheço. Se eles falarem pra você estudar física quântica, você vai sentar aí e vai estudar física quântica, vai dar aula de física quântica. Dá pra você pôr isso na cabeça? E eu falei, mas aula de que tem? Ele falou assim, tributário. Eu falei, tributário? Ele falou, senta a bunda e vai estudar. Eu sentei a bunda. Você gosta, né? Mas aí, o problema não era o conhecimento, era o jeito. Eu tinha que dar meu jeito. Transmitir isso, né? Era o jeito. Sabe o que eu tinha que fazer? Assistir stand-up, assistir aula dos professores engraçados, assistir aula de todo mundo que eu achava que eram pessoas que eram eficientes socialmente. Assistir, ver os trejeitos da pessoa, o que ela falava. E anotar, eu parecia um louco. Eu olhava assim pro negócio, os outros vendo assistindo filme assim, de comédia lá em casa, assim. Falava, essa parte é boa. Essa parte é não sei o quê. Você tem que usar os trocadilhos. Sim, essa parte é boa. Pra você encantar pro cara... E aí, aos poucos, você vai desenvolvendo o seu jeito, a sua personalidade. Mas eu precisava de alguém. Ter simpatia com os E alunos. aí, eu lembro que eu assisti os principais professores do meu campo. Eu falava, esse professor é engraçado, eu comecei a anotar. Aí eu fui pra primeira aula teste minha, já numa nova roupagem, um novo jeito de ser. Cheguei lá, regatinha o caramba. Cheguei lá e pensei, falei assim, é assim. Vou falar assim, e o meu jeito, eu sou mais bruto, eu sou grande, então eu vou me aproximar do público, vou falar não sei o quê, vou pôr dedo, não sei das quantas, e vou falar. E treinei isso muito tempo no espelho, assim, muito tempo. Esquisito, né? Esquisito. Mas fui lá, fiz. Na hora que eu fiz, tô saindo da sala, tinha outras aulas de teste naquele dia, o dono da universidade que assistiu a aula foi lá atrás de mim e falou assim, eu quero ser dando aula pra mim. Eu saí lá tão feliz, eu falei, porra, esse trem funciona? Meu negócio não é conhecimento, não.
O negócio é o jeito. O jeito. Desculpa o termo, né? Eu era um babaca. Então eu tenho que mudar. E criaram um curso pra isso, sabia? Tem. Enneagrama. Exatamente, né? Tu viu que o Joaquim era estúpido pra caralho? Melhorou demais a conta. Melhorou demais. Ué, você vai moldando. Moço, entendeu? na hora que eu percebi isso, que eu percebi que o trunfo era esse, eu fui em vários outros locais e todas as aulas TEDx eu passei. De todas as universidades. Eu já podia escolher. Legal. E na hora que eu escolhi, eu coloquei na parede da minha casa o plano que eu tinha. O que eu tinha que fazer. Era tão estranho. Tem uma foto minha antiga, que tem as folhas de caderno na parede. Essa foto aí, viu? As folhas de caderno eu mando. Pega essa As foto. folhas de caderno na parede de casa, minha filhinha de fralda em cima da mesa, assim, eu segurando ela. Pra você ver o quanto eu cresci em tão pouco tempo. Pus a minha filhinha de fralda, assim, bem na mesa, assim. E a minha esposa tava na frente, ela falou assim, você não vai tirar esse papel daí não? Eu falei assim, vida, cada papel desse aqui tá mostrando o caminho que eu tenho que fazer pra chegar aqui, ó. Eu só vou tirar essa droga daí na hora que eu fizer esse negócio. To check. E demorava. Porque eu precisava agora mostrar o quê? Faculdade você tem relevância, mas você não tem dinheiro. Desculpa falar aí, professor de faculdade não ganha nada. Sim. Tá? Não ganha nada. Isso é uma falta de respeito com o professor. Mas, demais. Mas você tem relevância, as pessoas te veem, você tá numa vitrine de respeito. E você cria um network gigantesco Você pro tem. resto da vida. Mas o meu network ainda não podia ser utilizado. Eu ainda não estava na condição de advogado. E aí eu pensei, eu preciso ir profundo. Vou dar aula em pós-graduação. Eu já tinha um mestrado, que eu tinha feito mestrado e a pós-graduação juntos, só pra você ter ideia. Tanto que eu me dediquei. Fui e fiz pós. Comecei a dar pós também, tudo quanto é lugar. Aí a pós te pagava bem, todo fim de semana. Mas tirava a sua vida, porque você tinha aula todos os dias da semana, mais fim de semana. Eu falava, não adianta esse negócio de trabalhar mais para ganhar mais. Tá errado. A lógica é uma maneira que onde você possa desenvolver um trabalho mais promissor e ganhar mais por isso. Agregar valor. Agregar valor, essa é a lógica. Essa é a lógica. Eu já pensava daquele jeito, mas não de um jeito tão refinado como eu penso hoje em dia. E daí comecei e falei assim, não, curso preparatório. Aqui estão os cursinhos. Cursinho para concurso. A hora-aula é alta, o trabalho acaba sendo menor, você vai ser mais publicado, as pessoas vão te ver em rede social, você vai ganhar muito mais. E Vou é um nível atrás disso. superior, já, a galera já tá lá. Liguei para um cara que era dono de um curso grande aqui, um promotor. Enchi o saco desse promotor todos os dias que você imaginar. Todos os dias. E nada dele me pôr. Mas, para sorte, por Deus, um dia ele resolveu Pela matar. persistência. Pela persistência. Mas foi porque a persistência fez ele lembrar de mim. Tem uns caras que são assim. Exatamente, na hora que ele foi lá, e ele ia matar a aula dele, ele me ligou. Falou assim, você quer entrar? Eu falei, vai, quero. E ele falou assim, eu falei, que dia? Ele falou assim, hoje. Eu já fiquei tremendo na base, né? É isso aí. Falei, hoje? Eu faço isso sempre. Aí, de repente, eu falei assim, tá, Agora. mas hoje que horas? Agora. Ele falou de jeito. Aí, o último insight que deu em mim. Aí Eu a falei ficha. assim, não, é o do último insight que deu em mim. Eu falei assim, não, para, não precisa ficar nervoso, não, você sabe. De que é o concurso? Ele, magistratura para juiz. Aí eu olhei e pensei. Eu fui pegar um livro que eu tinha, que era uma tradução do alemão para o espanhol. Que era do Santiago Mirpuit, assim, e do Hans Jessek. Eu peguei o livro, abri o sumário e falei, se o edital desse concurso for pior que o sumário desse livro, eu não vou, porque eu vou me queimar. Mas se for pau a pau, ou se for menor, eu vou tranquilo, vou destruir, vou embora. E eu tava nervoso. Eu olhei e o edital não chegava perto do sumário do livro. Não chegava perto. Basiqueira. Mas assim, para o que eu estudava na época, se você perguntar se eu sei aquilo tudo que eu sei daquela época, não, de jeito nenhum. Na hora que eu levantei assim, falei, vou lá. E fui tão nervoso. Na sala para magistratura, geralmente tem pessoas de 30 e tantos anos, 40 anos. Já Você estão. Cabeça branca. E eu era novo. E você está passando pelo crivo de pessoas que sabem avaliar outras pessoas. Já passei por E eu cheguei, comecei a falar, e comecei a pôr. Aí, de repente, um aluno levanta lá. E eu, pra puta que pariu. E agora fodeu. Eu falei, fala, caríssimo. Eu sempre tive a mania de chamar as pessoas de caríssimo. É, já põe aí o dilema, caríssimo. Fala, caríssimo, e tal, não sei o quê. Ele, professor, aula. Eu falei, intervalo, né, gente? Ele não acabou. Eu fiquei 3 horas de aula sem perceber. Sério? Que passaram 3 horas Mas de a aula. turma... Aí escuta. Como ninguém falou nada, eu falei assim, nossa, foi horrível, vou ser demitido, eu sou um idiota. E eles levantaram, chegaram perto de mim e falaram assim, rapaz, tem coisa que você falou que eu nunca ouvi. Você é bom pra caralho. Você devia falar pro fulano de tal, colocar você pra dar aula nas matérias dele. E eu precisava de emprego. Eu falei, pelo amor de Deus,
Faz não. Você tá falando do dono. Eu tô colaborando. Deixa eu colaborar, cara. Eu quero colaborar. Tava gritando por dentro. Anda logo, vai lá, faz um motim. Não quero isso não. Nunca. Porque você depende daquilo. E eu falei, não, cara, eu tô aqui pra colaborar com ele, pelo amor de Deus. Pede uma aula lá pra ele de teoria X. Ele, não, beleza, professor. Eles viram. Eu não minto essas coisas. Eu falei, faz isso aqui que eu faço. Pronto, entrei, comecei a ganhar um cheque muito mais gordo. E a partir daí foi onde chegou no ápice, assim, de falar assim... E agora? Eu falei assim, agora é hora da advocacia. Agora vou montar o escritório. Agora eu conheço as pessoas. Eu não sou aquele advogado que vai entrar sem ninguém conhecer, guerreando com outros advogados. E aí o plano era participar das comissões de advocacia. E eu lembro, sim, que eu fiquei tanto tempo estudando. Que é uns trem que eu acho esquisito, né? Nunca vi uma moçada tão unida e parece que é uma eleição de um político. E E depois que sobe também, todo mundo tá conversando de novo. Por que tem essa tanta união? Porque nós, engenheiros, não é unido assim, não. No fim das contas, assim. Depende. Mas igual os advogados, para poder tomar conta do sindicato deles, do movimento representatividade. deles. Até a frase dele é assim, ó, vamos tomar uma? Vamos tomar uma de quem? Isso aí tem coisa. Há controvérsia, eu não sei sobre isso. Mas, Alex, no fim das contas, Você tinha quantos anos quando você montou o Mindset para virar empreendedor? Para montar o teu escritório? Porque pelo que eu entendi da tua história aqui, você foi se capacitando, mudou o Mindset, aumentou o valor agregado da sua hora, certo? Porque na real... O que transforma em dinheiro para um advogado especialista é o seu conhecimento. Não é um trabalho braçal. Certo? Então você foi até chegar no auge, criou aí um network gigantesco, né? E aí você falou assim, agora tá na hora de, em paralelo, eu vou continuar dando aula, né? E aí vou abrir meu escritório. Eu tinha uns 27, mais ou menos isso. Porque foi tão interessante que na hora que... 10 anos atrás. Foi. Que na hora que deu esse insight... que eu pensei, vou fazer isso, eu falei assim, vou frequentar a comissão. E eu me achava um total desconhecido, sinceramente, porque eu passava tanto tempo só estudando e dando aula, que eu não olhava pro redor. Eu só ficava naquilo. Na hora que eu cheguei na minha primeira comissão de direito, a primeira pessoa que entrou olhou para mim e falou, professor, e veio me cumprimentar, me abraçou, eu fiquei olhando assim, falei, tá. Chegou a segunda, professor, e foi chegando gente, sempre as pessoas falando e tal, e chegou um momento da comissão que o indivíduo que estava na mesa, presidindo a mesa, olhou e falou o seguinte, gente, um minuto aí, o professor Sifman tá aqui, não sei o que, eu falei, pelo amor de Deus, eu tava dormindo, o que é isso? Esse pessoal me conhece, e eu olhando, e você fez a diferença na vida das pessoas? Porque eu já tinha formado filhos das pessoas, sobrinhos, amigos, já tinha dado aula de pós-graduação para alguns deles que estavam ali, e eu não tinha percebido esse tempo passando. Eu não tinha percebido quantas pessoas eu já tinha tocado com isso. E ajudar. Bem mais novo, né, Cifra? Aconteceu isso, foi uma questão assim, de meses, para eu ir para a mesa das comissões. A partir daí, foi um pouco mais político esse cenário. E os processos que já apareciam para mim com certas vantagens que eu falo de natureza econômica. Não eram processos pequenos, não eram processos baratos. E eram indicados, né? E ocorriam indicados. Processos simplesmente indicados ocorriam. No que eu fui trabalhando no criminal... E aí as pessoas, quando ouvem eu falar crime aqui, ficam pensando em crimes violentos e tipo de coisa. Mas você tem que entender, meu cara, que todo empreendedor está sujeito a ser imputado a ele um crime. Uma sonegação, ou qualquer outra coisa, um crime ambiental. E aí são questões que a gente, ao falar, a gente não gosta de intitular socialmente como crime. A gente gosta de, na verdade, falar como se fosse uma coisa assim, é normal. Porque isso acontece. E na medida que eu ia tendo contato com esses empresários, inclusive de alta performance... Eles iam pedindo para mim. Um falou para mim assim, Cifra, foi o primeiro. Eu quero que você cuida da minha vida, do jeito que você está cuidando dessa causa criminal aí. Com o mesmo esmero, com o mesmo zelo. E eu lembro que eu neguei. Falei, não, eu ganho bem no criminal, não quero mexer com isso não. E ele foi lá, falou para mim de novo na segunda vez, na terceira vez, na quarta. Ele falou assim, eu vou tirar esse negócio da sua mão se você não cuidar para mim. E eu falei, não, então vamos conversar. Eu vou lá fazer para você. E no que eu fui fazer... É porque pensei, não, o advogado, ele vira um cara de confiança, né? Exato. Do empreendedor. Era isso que ele precisava. Para todas as áreas, não só a área, por exemplo, que aconteceu esse fato. E aí ele falou uma coisa para mim muito interessante. Eu sei que você não vai ter coragem de fazer alguma coisa sem saber.
E ele sabe o tanto que eu sou agoniado com isso, você sabe o quanto eu sou sei. com isso. Então, eu falei para ele assim, então tá, o que o senhor precisa? O dele eram mais questões contratuais. Ele era alguém que tinha muitos contratos de aluguel, ele era alguém que mexia com indústria, então tinha que aperfeiçoar isso. Sim. Fui lá, li sobre o tema, estudei sobre o tema, comecei a trabalhar com ele e a gente está trabalhando até hoje. E, por meio dele, outros empresários começaram a entrar em contato comigo. E aí você foi montando seu time. Fui de advogados. montando o time. Por quê? Pra cada Porque área. como eu tenho essa visão, e eu tenho uma visão muito... É igual você falar de um magistrado. O magistrado não teve que fazer um concurso levando em consideração todas as áreas de conhecimento? Lógico. Sim, eu tenho que saber um pouco dessas áreas de conhecimento e ser especialista em algumas delas. Sim. Pronto. Então eu sei discutir, eu sei sentar na mesa e falar assim, isso. Por causa disso que às vezes, quando a gente está discutindo, eu pego lá o especialista fodástico que está no meu escritório, põe do meu lado, tem a visão panorâmica, ou está conversando comigo e fala assim, não, cara, não é isso aí não. Vamos aqui, qual que é a ordem das coisas? E a gente começa. E o meu criminal, ele ajudou muito a aperfeiçoar uma série de dinâmicas no mundo empresarial. Verdade. Coisas que o civilista não faz, coisa que o cara muito específico metódico, né? do agronegócio Ali você tem que pensar não vai fazer. Alternativas, leis. Eles não vão fazer. Brechas. Por quê? Porque as áreas, elas se miscuem. Isso é normal. Isso é normal. Já viu quando o cara do civil olha pra você e fala assim, tudo ele quer falar pra você assim, não, isso aqui é num acordo, mas ele não tá vendo ali que aquele, às vezes, é um crime de ação penal por condição de represtação, que tem como você pressionar um cara de outro jeito, ir lá fazer um acordo dele por trás, porque ele acha muito melhor fazer um acordo e não ter uma ação criminal do que ir pra ação civil. Esse cara eu acho fraco. Mas, cara, não penso no estudo. Entendeu? Eu tive muitos advogados trabalhistas, né, na época da construção, fraco. Porque assim, vamos fazer um acordo. Falei, então não serve pra você, então manda você embora e eu faço acordo com o cara. O acordo. Não estuda o processo, não vê qual que é a forma outras de resolver. linhas. Porque às vezes você consegue até repassar para o cliente que o acordo é fundamental, mas depois de você esgotar todas as possibilidades, mas você tem que falar último, com ele. né? É o Sim, último. você tem que esgotar com ele. Você tem que falar para ele assim, ó, vamos aqui. Isso. Eu deixo o meu cliente chegar na conclusão. Eu falo para ele assim, ó, acontece isso, o que você quer? Aí ele olha assim e fala assim, mas aqui eu tô percebendo que o senhor tá falando que isso aqui vai dar isso aqui vai dar isso aqui. Não, doutor, vamos fazer uma coisa. Vem dele. Eu quero fazer isso aqui. Agora, se ele falar para mim, doutor, eu sei que está tendo negativo nisso, mas a gente tem chance, não tem? Tem. Então, segue nessa linha aqui e vamos embora. Não é aquela questão de você falar assim, o mais fácil, o mais cômodo para mim. Inclusive lá, com o meu pessoal no escritório, eu deixo muito claro para ele. A comodidade é para o contratante. A comodidade é para a pessoa que está conversando com a gente. Porque, às vezes, alguns membros novos da equipe, eles não entendem essa lógica. Eles falam com você, falam assim, doutor, é porque falou comigo, era tal hora e já era tal hora. Eu falei assim, não estou entendendo. Se ele falou com você naquela hora, é porque precisava naquela hora. Não era uma questão que ele te ligou à toa. Ele precisava. É isso aí. E se ele precisava, ele quer ter uma resposta. E o que ele precisava não demandava você fazer uma consulta de 48 horas ou 24 horas. Às vezes ele vai te ligar para te perguntar uma dúvida. Fala assim, isso é isso? Aí você vai falar para ele, eu vou pensar. Responde. Sim. Responde, cataloga, dá para ele a satisfação, para ele ficar feliz e terminar o momento dele ali. Às vezes ele tá na frente de um cara e só precisa de uma resposta, cara. Pelo amor de Deus, você não vai dar conta disso. É isso aí. Ele não vai ligar para você com uma questão de 10 folhas. Ele sabe que essa questão vai demorar um tempo para você analisar. Agora, você não dá uma resposta pro seu cliente, você não queria atender ele porque chegou 6 horas da tarde. Chegou 6 horas da tarde, e aí não sei o quê. Então, você não tem a cabeça que eu tenho. E aí, isso é fundamental. Verdade. Uma vez, Esse aqui brilhou com vocês. um colaborador chegou perto de uma vez e falou assim, doutor, esse negócio de você conversar com as pessoas, isso não dá certo, essa questão de identificar quem que é o cliente e tal. Eu falei assim, você está falando que não dá certo para a pessoa que te contratou, tem um escritório e tem funcionários? Deixa eu entender qual que é a lógica aqui. O que dá certo para você que não tem aquilo que eu atingi? Porque é o panorama. Porque não tem jeito de eu falar para você assim, isso dá certo. A gente criou a nossa expertise baseada em falhas também. Sim. Baseada em erros. Lógico, Então você tem que entender. Você tem que entender que quando uma pessoa chega perto de você, uma pessoa que não produziu nada, não fez nada, não venceu nada, e fala para você, isso não dá certo, ela não tem ainda as inúmeras falhas pelas quais você passou, ela não tem ainda os inúmeros revés pelos quais você passou. E, ou seja, ela não sabe que aquela conclusão ali foi atingida a partir daquilo que você fez. É isso aí. É muito estranho. Mas enfim, escolhi a advocacia, E entrei aí, nela e entrei bem. uma coisa, desculpa aí, só para aproveitar essa deixa sua. Já que você é professor, certo? De várias matérias, e você tem o teu escritório em paralelo, Sei. faz com que você consiga angariar alunos tops, assim, para poder trabalhar contigo? A questão, Ou não? A questão Hoje? do aluno não, Alex, porque a maior parte dos alunos, eles entram em contato com um professor muito amável, um professor que quer ajudar o aluno porque a pegada é diferente.
Na pegada do empresário, do CIFERMA, dentro do escritório, a coisa muda muito de panorama. Entendi. Por quê? Porque É aí outro personagem. não é aquilo, eu não estou contratando você para que eu sente com você e te ensine tudo e faça igual lá na sala de aula, você não entendeu? Eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Lá não. Lá no escritório é o seguinte, ó, a gente tem uma dinâmica, a gente tem uma esteira, nossos clientes são exigentes, eles querem a coisa no curto período. A gente não trabalha com cliente pessoa física, só ele, a gente trabalha com a vida dele, com a empresa dele. Então é um cara que para gerenciar o negócio dele precisa de um dinamismo que a maior parte dos escritórios não vão oferecer para ele, não. Então o nosso diferencial é ele, sabe por quê? Porque se você for olhar, e você acabou de fazer o cálculo, são 10 anos, tem escritório que tem 30, tem 40. Qual que é o meu diferencial em relação a esse escritório? Você pode ter certeza que esse escritório, no fim das contas, se ele for prestar um serviço, falar para mim assim, ó, vamos pau a pau, quem que vai fazer isso aqui de jeito aqui? O meu vai. Você faz um over-delivery, né? Porque ele não tá preocupado em te atender aos finais de semana, ele não tá preocupado em te atender num determinado período. O meu tá. Sim. E a chave para virar pro agro? Essa chave para virar pro agro foi muito interessante, porque eu já estava no mundo empresarial. E eu já tinha... No urbano, né? Sempre sendo urbano. E eu já tinha entrado em contato com alguns empresários do agro, mas nunca me veio a janela, sabe? O pensamento, assim. Eu nunca tinha... a gente sabe que o agro é forte, mas sabe aquela questão assim de olhar e falar assim... Como é que eu entro? Como é que eu faço? Como é que é isso? Então, eu não chegava nem a perguntar sobre isso, porque é algo que não passava pela minha cabeça. Eu falava, tá, certo. Mas há de ver que eu assessoro um dos sócios de vocês há muitos anos. Sim. E aí, como eu assessoro ele há muitos anos, uma vez ele veio com uma demanda para mim e falou, Silvio, a gente tá precisando disso aqui, e eu sei que você faz as coisas, sabe? Você podia fazer pra gente. Aí eu olhei assim e falei, mas Joaquim, fazer o quê? Ele explicou o que eram os contratos, tal coisa. Eu olhei e falei, dentre tantos desafios na vida, aparecer mais um, e a gente está falando de algo que é extremamente promissor. A gente está falando de pessoas que são competentes, alguém que veio do ramo, às vezes, da indústria, com outro que veio de outro ramo. Então, sim, são expertises diferentes, cabeças diferentes, um cara ligado à tecnologia, mas todo mundo está abraçando aqui um nicho. E por que eu não vou entrar nisso? Eu vou entrar nisso. A gente pegou, fez, e estava precisando para passar, inclusive, pelo crivo seu. Pelo crivo seu, pelo crivo do Alex, que era o CEO, né? Pelo crivo do Alex, que era o CEO. E eu confesso para você que gerou um nervosismo. Por que gerou um nervosismo? Cheguei de bermudinha no escritório dele. Exato, não, o cara chegou lá de bermuda, né? Aí eu olhei assim, ele conversando comigo. E o Alex sempre é muito divertido, né? Ele é sempre muito assim, às vezes informal, conversa com a gente. E eu não soube ler você, sabe? Eu não conseguia nem te situar no agro. Eu olhava e falava, como assim, cara? Esse cara é do agro? Esse piazinho aí. Exatamente. Esse moleque. Ele é do agro, né? É novo, mais novo do que a gente. Sim. De bermuda. De bermuda e tal. Tênis. E conversei com o Joaquim de novo. Joaquim falando. E eu sempre sou muito desconfiado de tudo. Não é por nada. É porque eu também sou pago para desconfiar das coisas e fazer tudo que tem que fazer. E esse insight foi o seguinte, porque na real eu estava numa transição, saindo de uma sociedade de vários sócios, Eu sei. investidores, né, anjos investidores, e tocando o negócio sozinho. E aí, para eu poder explicar para ele o que eu queria, eu tinha que contar tudo lá na frente. Ó, como é que vai ser, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer, né? Sim. Para ele poder me resguardar, Sim. né? Sim. E aí ele não acreditava, mas que loucura, que história doida é essa? Como assim? Então, pensa, se pra ele ficou assim, pensa pro cara que tava lá na ponta, lá na cadeia. Inclusive, na hora que foram passando seus dados, aqueles negócios pra gente fazer os contratos, negócio tudo, eu falei assim, vou pesquisar o CPF desse negócio aqui, ver quem que é esse cara. E aí, a gente vê que você já tinha um berço, você já estava no mundo empresarial, você já estava produzindo, assistiu o Shark Tank seu lá. Eu falei, nossa, esse cara é muito fora da caixinha, que é isso aqui? O cara tá aqui, tá no agro, tá não sei o quê, participou do Shark Tank, tinha na época quem ficou do seu lado, Cimesato isso. e tal. Então, assim, foi muita coisa, foi um turbilhão de questões. E a gente, à medida que você solicitava, a gente correspondia às expectativas. E muito bem organizado. Com as pautas, organização, feedback, eu acho que isso aí foi o seu diferencial. Sim. Porque eu já tinha contratado vários escritórios Sim. para os negócios da minha família. Sim. Escritórios grandes, São Paulo, que cuidam dos nossos imóveis, etc. Mas ninguém tem a organização e gestão do seu escritório. Isso ali também foi um dos insights que eu gostei. Eu penso que foi Entendeu? o principal, Como cliente, né? que é a prestação de contas. Né? O Lucas, que é daqui também, da Confiagro, né? Um dos parceiros. Uma vez ele falou, chegou perto de mim, ele conversou comigo em dezembro do ano passado. Eu estava na praia. Você aprendeu onde fazer esse negócio? Eu fiz. Você que nasceu em você. Desse jeito. Porque eu sabia... Hoje eu copiei, sabia? Eu copiei esse negócio, Sim, né? quando eu aprendi, sabe por que eu aprendi isso? Porque nas primeiras vezes que eu conversava com os clientes, acontecia alguma coisa, entre a palavra dele e a minha ficava dele. E eu não podia falar nada. É isso aí.
Então, o que eu passei a aperfeiçoar? Uma maneira de prestar contas onde eu soubesse de tudo que tinha ensinado. E Por tá mais registrado, burocrático né? que seja, é uma burocracia minha, esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Então, o Lucas até chegou perto de mim e falou assim, Silvio, ele me contou uma história assim, fui sentar com ele por causa de um caso dele. Eu falei, seu amigo procurou no dia 23 de dezembro, assim, assado, falou isso, foi isso que aconteceu. Ele falou, mas você sabe o dia? Eu tenho quando o senhor entrou em contato comigo, eu estou com as mensagens, está tudo armazenado. Então não tem como o cara falar X ou Y. Eu sei o que foi que aconteceu, porque essa prestação de contas é para prevenir problemas. E no agro, então, a gente sabe. Tudo é conversa. O produtor senta aqui na mesa, começa a conversar com a gente, ele conta a história dele segundo a interpretação dele. E não é que eu estou dizendo que ele está mentindo, não. Ele tá a visão dele do negócio. Ele está dizendo a verdade dele, o que ele compreende do que está acontecendo. Mas ele não entende que entre a compreensão dele, às vezes, o que está escrito no processo dele, são coisas totalmente diferentes. Então, quando ele vai falando, eu vou gravando o que ele vai falando. Aí eu vou lá, transcrevo o que ele está falando. Aí quem está me ouvindo fala assim, mas que burocracia do caramba. Olha, cara, a gente tem gente para isso, filho. A gente cresce a empresa é para isso. Eu não estou nem aí para burocracia. Lógico. Eu estou aí para facilitar para o cara que eu estou assessorando. Sim. Se o cara que eu estou assessorando perguntar assim, Cifra, naquele dia que você falou isso aqui, Alex, foi assim. Naquele dia a gente falou isso, o cara falou aquilo, e não é bem o que ele falou, não. Olhei o processo dele é totalmente diferente da dinâmica que ele apresentou. E, então a resposta é essa. Então vamos colocar ele na mesa e falar, e até cuidar disso. Legal. Porque a gente tem uma maneira de repassar para o cliente. Você ensina isso na escola ou não? Não. Não. Tá ensinando agora. Não, tô ensinando agora. Então a gente tem uma Então maneira... manda um recado pros advogados aí que querem especializar no agro, que um dos itens é isso, é ter organização. Sim. Imagina você contratar um advogado desorganizado. Não, e aí que não tem gestão do tempo, não aparece no podcast, entendeu? Sem falar que você está falando de demandas, por exemplo, que dentro de um mês pode surgir 15. Pode surgir 15 contratos uma vez, 20 contratos uma vez. Se você não tiver organização desses contratos, quando você me pede uma coisa muito antiga, é entregue para você ou não é? Sim. É, porque tá lá. Tá lá a nossa comunicação. Mas continuando só esse trechinho, então beleza, você me conheceu, Sim. certo? E aí foi quando a gente, depois tu resolveu os problemas, Sim. né? Porque eu acho que nós empreendedores crescemos resolvendo o problema dos outros. Exato. Depois não é só problema, depois é só dar continuidade. Em Sim. vez em quando vai dar uns probleminha e aí você tem que ter um time especializado em cada área para você ter, digamos assim, essa perenidade, né? E não ser um cara só de resolver um problema de uma vez só e acabou e vai embora. Mas aí a gente começou a falar um pouquinho, né? E aí vai para o segundo bloco agora, a questão do direito agrário. Sim. Que eu falei para você, eu falei, olha, eu venho estudando há 3 anos esse mercado e eu fui olhando todas as matérias. E todas as matérias são deficitárias no agro, todas. Começa pela agronomia, que é a questão de produção. Segundo vem para a parte ambiental, que são os engenheiros ambientais, a agroflorestal, como que é? O engenheiro florestal. Outro lado que eu identifiquei e vi que tinha poucos escritórios, porque advogado tem tudo que é esquina. Sim. É igual engenheiro. Bastante. São 2 profissões que, né, hoje não sei quantos que tem. Uma galera, né? Muita gente, né? Muito. E até fazendo coisa que não é da atividade porque não tem demanda, né? Ou não consegue especializar na área. E aí eu comecei a entender, eu falei, nossa, velho, não tem escritórios de advocacia de direito agrário. E não é só o direito agrário de resolver um problema de um inventário. Sim. Né? De assessorar a família, de cuidar da família, né? No aspecto total. Porque é uma empresa, Sim. né? E aí eu conheci alguns advogados especialistas, né? E vi que eles são cheios de serviço. Eles não têm como mais absorver. Porque o advogado é muito nome, né? Exatamente. Então, eu vou trazer um especialista num problema de posse. Quem que é o especialista? Tipo, dá pra contar nos dedos em Goiás. Sim. E Goiás é referência hoje no agro. Muito. Né? No Brasil muito. inteiro. Os Os caras saem daqui, pegam o avião dele para resolver e virou um negócio, né, desses advogados especialistas extremamente rentável. Muito. Né? Onde não é só o valor da hora do cara. Entendeu? Às vezes é um percentual do negócio e do sucesso. E ele faz do sucesso. Ele monta no avião dele, certo? Ele traz o time dele, entra lá para dentro, e entende o negócio e fala, ó, irmão, eu resolvo o seu problema, eu quero 10, 15, 30, até 50%. E é justo. Sim. O cara vai aceitar porque ele não consegue resolver. Sem falar que ele está absorvendo os ônus também, tudo. Isso. É. Então, quando eu comecei a analisar o mercado agro, eu vi que faltava. E aí eu te dei esse insight, não foi? Eu falei, irmão, eu acho que você tinha que pegar, montar uma bancada, certo? Você não é um cara para montar time? Sim. Monte uma bancada só para o agro. Né? E aí, cada item você coloca um especialista. Sim. Tanto a parte de inventário, sucessório, né? Sucessão familiar, a parte de documento. Crédito. Né? Crédito e várias outras. E aí se deu insight que você começou a montar aí o teu time. Exatamente. Né?
Quando você falou comigo a primeira vez, Alex, o melhor é que como eu já sou alguém bem-sucedido no direito, Sim. eu tinha acesso às pessoas bem-sucedidas em outros campos. E fui conversar com elas. Inclusive, você lembra, na hora que eu conversei, eu falei assim, não, ó, agora a gente tem do nosso lado o cara que vai dar conta de resolver problema X, Y, Z. Sim. E vamos junto, e vamos fazer, e vamos nessa, vamos trabalhar. E na medida que eu fui trabalhando, eu fui notando a necessidade também de ter a especialização, também de entender, porque a gente senta na mesa com o produtor rural. Ele vai contar as agruras dele para alguém. Sim. E em matéria de conversar com pessoas, lidar com pessoas, modéstia à parte, eu sou muito bom. Verdade. Eu sou muito bom. Eu sei sentar, eu sei conversar, eu sei agradar aquela pessoa que está conversando, eu sei entender o problema dela no nível dela, sem constrangê-la. Então não é aquela questão que ele vai me achar inacessível, ele pode olhar pra minha cara na hora e falar, eita, mas na hora que ele conversa comigo, ele fala, não, vamos lá, Cifra, senta aqui, vou te contar a minha história. E eu tento facilitar por causa dessa linguagem de professor. Você não pega um relatório meu e vê algo extremamente... Não, você olha e fala assim, é pra mim, ele fez pra mim. Ele fez para mim, ele fez para o produtor ler o negócio e raciocinar. Então, assim, penso que com esse passar do tempo, a gente está sendo muito bem sucedido no empreendimento que está sendo formatado. Já são várias fazendas aí. Isso. Você, dentro desse barco, tem sido um norte muito específico para todos os membros da equipe. Você sabe disso. Por quê? Porque o Alex, a gente fica olhando, não é só o cara propaganda que aparece por trás do negócio, não. A questão é você observar nos bastidores o que é que acontece. Às vezes que ele liga, o que ele fala, o que ele quer, porque no final das contas você está vendo esse universo todo girar em razão de alguém que tem uma força motriz. E esse alguém eu posso aperfeiçoar, que é você sabe disso. Você vem fazendo isso. E por isso nós montamos esse canal. E você vem juntando qualidades muito grandes, são várias pessoas com vários predicados, desde o pessoal da contabilidade, que também tem muito essa pegada nossa, de sentar, discutir, saber qual que é o melhor. E você que está ouvindo a gente, você não sabe, a gente passa, às vezes, assim, noites, debatendo um determinado tema para chegar numa conclusão. Para chegar numa determinada conclusão que seja benéfica. Às vezes a gente chega a assumir certos riscos para nós, para que seja melhor para aquele cliente. Porque a gente sabe que a gente não está desenvolvendo um trabalho para aquele tipo de acordo específico, mas que a partir daquele acordo específico você consegue muito mais. Então, isso é fundamental. E depois de resolver um problema de um cliente, vira um produto. Acabou. Porque a dor dele é a dor de vários. E hoje nós temos uma esteira aqui. Hoje nós temos uma esteira que está sendo aperfeiçoada através de uma tecnologia onde, quando entrarmos em contato com você, a parte do comercial, ele vai saber identificar se tem um problema jurídico ou não. Ele já vai repassar para a gente, para que a pessoa tenha um atendimento pessoalizado, para que a gente possa identificar aquilo realmente e dizer quais seriam as soluções. Muito interessante. Essa aí foi a história do Dr. Cifferman, né? Parabéns, eu Obrigado. não sabia eu sabia só um pedaço. Sim. Né? Você que é advogado, né, que está buscando uma área para poder se especializar, uma das áreas e tem um nicho gigantesco, né? Grandes oportunidades é o mercado agro, né? O Cifferman, como ele falou aqui, ele se especializou na área urbana, certo? A gente deu esse cutucão nele, jogou a bronca e ele absorveu, só que ele não dá conta do mercado. Tem que ter 100, 200, 1000, 5000 Cifferman e time, né? Para poder resolver. Então é uma demanda gigantesca e é por isso que nós montamos esse canal. Entendeu? O Agro em Dia não é só para nós discutir alguns temas relevantes que tá no noticiário ou porque a gente está preocupado, é porque tem muita gente de casa, é muito focado também os profissionais, que quer assim, pô, beleza, eu quero entrar na atividade, mas por onde eu entro? Em vez de ele pegar o nosso tempo, igual a gente fez, né, estudando item por item, validando e etc, nós já vamos lançar o problema. Ó, irmão, o problema é direito agrário, sucessão familiar, ITR, posse e tal, porque daí ele já começa a estudar, a especializar. Eu acho que não sei como é que tá o ramo da educação, se já tem algumas, tipo pós-graduações ou super intensivos, que tem a pauta específica daquilo. Tem até MBA, especificamente em agronegócio, então, enfim, tem uma série de demandas. Então é por isso que nós montamos aqui o Agro em Dia. Então, obrigado, parabéns aí pela sua história, coloca o teu arroba de novo e agora vamos para a parte técnica. @Cifferman Advogados, tá? Cifferman Advogados. Fala, moçada, agora vamos para o nosso segundo bloco, né? Você que não se inscreveu no canal, né? Já se inscreve no nosso canal, tanto em todas as redes sociais, como YouTube, lá no Spotify, certo? E no nosso Instagram, Agro em Dia, né? Os melhores conteúdos para você que é profissional do agro, você que é fazendeiro ou você que é entusiasta e quer começar a entrar na atividade de agro, mas não sabe como, né? E às vezes não tem o tempo, eu tenho vários parceiros aqui para te dar um insight.
nós na internet podemos te ajudar, beleza? Então vamos lá pro nosso segundo barco, a parte técnica, né, maninho? Doutor, e assim, o que hoje a gente, quando a pessoa fala, tem muitas dúvidas, né? Em questão de arrendamento, parceria, o que é mais importante hoje? O que é melhor? A pessoa, isso falando da parte jurídica mesmo, ele fazia um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento? Tá. Primeiro, vamos analisar, né? Existem vários contornos e tipos de contrato que a gente pode fazer para exploração de uma determinada área. Aqueles que são mais citados acabam sendo o arrendamento, acabam sendo a parceria. Mas existem outros... Fala pra turma de casa aí, o que é isso? Porque às vezes o cara não sabe o que é um arrendamento ou uma parceria. Vamos lá. Quando você vai diferenciar um arrendamento da parceria, que é o principal, que eu acho que a pessoa que está ouvindo a gente quer saber, é porque você tem que entender que no arrendamento você tem uma contraprestação. Geralmente ela é fixa e geralmente você tem um tempo de exploração máximo ali que é de 5 anos. Então, por exemplo, você faz um arrendamento de alguém? Faz. Então, independentemente da produção do cara, ele vai te pagar um aluguel. Pronto, você fez um arrendamento, ele vai te pagar um aluguel. Ah, mas a produção dele não foi eficiente, não deu dinheiro, não sei do que. Ou Problema, ele vai te pagar. Ele vai te pagar porque foi isso o acordo que você fez. É como se você estivesse fazendo uma locação. Vamos pensar desse modo. É um aluguel da terra. Sim. Agora, quando você fala da parceria, existe uma flexibilidade muito maior do que o arrendamento. E aí a parceria passa a ser mais promissora. E ao mesmo tempo que ela passa a ser mais promissora, ela passa a ser também, às vezes, mais onerosa. E aí a pessoa, maior. A pessoa tem que ter aquela ciência do que realmente ela quer. Por quê? Porque na parceria você fala, tá bom, ó, você vai produzir na minha terra? Vou. Mas e se a produção não for eficiente? Pois é, os ônus e os bônus são compartidos. Mas, por ser um contrato e por ele ter uma liberalidade maior, você pode fazer com que aquele que vai ser onerado seja menos onerado. Mas você passa a estabelecer projeções, por exemplo, percentuais. Então, ó, se produziu tanto é 5%, se produziu tanto é 10%, depois 50%. A margem de repartição das receitas e também dos ônus aqui vão ser de acordo com que existe um contrato pré-definido ou ele vai ter que atender a nunca solicitação? Assim. Não tem jeito de você falar de contratos pré-formatados, né? Cada tipo de terra, cada tipo de produtor tem uma necessidade e tem uma peculiaridade. Tanto é que é uma das coisas com as quais a gente fica muito atento aqui no Hub, que são essas especificidades. Geralmente se senta com o produtor para saber exatamente o que é a terra, se tem potencial de produção, se não tem. Porque o que adianta? Você vai fazer, às vezes, um contrato de arrendamento e quem procurou a gente é quem quer arrendar, quem quer produzir. Né? Então, essa pessoa vai ter que pagar um aluguel. Sim. Então, o que a gente tem que cuidar de fazer? Saber se realmente tem ideal produtivo dentro daquela terra que ele está arrendando. Você vai conseguir pagar aquela conta de vai 10, 12 sacas. Porque você vai pagar isso daqui. E, a partir daí, você consegue entrar em contato com o proprietário e começar a fazer, às vezes, ali, de um padrão de contrato que seja mais benéfico. Ou, às vezes, mudar a iniciativa. Falar, ó, não vai ser arrendamento, vai ser parceria. E vamos falar também, em cima do arrendamento ou contrato de parceria, no problema. Digamos que ele não pagou a conta. A gente escuta muito falar aqui dentro das operações que ele faz um contrato lá de 5, às vezes até 10 anos, certo? Sim. Paga os 3 primeiros anos em dia, vamos falar isso um contrato de arrendamento. Sim. E aí dá um problema de má administração, um veranico, um problema climático, né? E não fez um caixa, né? Para poder resguardar e não me paga esse arrendamento que normalmente é anual. Como é que eu faço para tirar ele? Porque a gente vê vários contratos que o cara não consegue tirar o arrendatário da terra dele. E buscar o outro ou ele assumir essa operação. O que tem que fazer? Então, não é tem que fazer, né? Quando a gente fala disso, não existe uma formulação. Porque quando você fala o seguinte, né? Como é que a gente faz para tirar? Tem uma fórmula mágica que vai certamente tirar o cara de lá? Não, porque você tem que pensar no seguinte. A partir do momento que você firma um contrato, o melhor possível é você estabelecer todas as condições, inclusive as condições de imprevisibilidade. Desde que aconteceu o fenômeno da Covid, os contratos passaram a ser invadidos por essas condições de imprevisibilidade. Ou seja, antes, condições fortuitas e tudo mais não estavam integrando as cláusulas contratuais e simplesmente quando elas aconteciam, ficavam para serem resolvidas onde? No judiciário. E aí o juiz ia falar. Mas agora, diante disso, o que as pessoas fazem? Assim como nós fazemos aqui. Sentamos com o produtor, definimos cláusulas até diante dessa impossibilidade de pagamento pela falta de produção. Então, se tiver definido no contrato que algo vai acontecer, tá, você vai tirar a pessoa, mas ainda assim, se a pessoa não sair de lá, o que você vai ter que fazer? Promover medidas possessórias que é para retirar a pessoa. Ó, aproveitando essa parte do contrato de arrendamento ou parceria, uma das dores, isso aí eu vejo todo dia, toda hora, né? Eu sei assim, estamos no campo aí. Por exemplo, quando eu faço uma operação de barter, que é eu financiando você, produtor, certo?
Eu vou custear a sua soja. Sim. Vou te dar insumos, vou lavrar uma CPR, uma cédula do produto rural, certo? E vou colocar em penhora lá X sacas por hectare. Um exemplo, 30 sacas por hectare para você me pagar, certo? Caso você não me pague, e acontece, né, em cima desses contratos eu consigo em curto espaço de tempo, até dentro da janela da colheita, fazer o arresto da sua soja. Né? Eu entro com mandato judicial, eles mandam a polícia junto, mandam as carretas até a colheitadeira e eu vou lá colher as minhas 30 sacas por hectare, você vai me pagar. Só que quando a gente olha esse contrato num contrato de arrendamento, né, não acontece isso, não é normal. É possível não fazer esse mesmo tipo de cobrança, porque isso talvez seria uma solução para os contratos de arrendamentos que não são pagos em dia. Tá, vamos lá. O arresto pode acontecer tanto nessa questão relacionada à trade que você falou, mas é estabelecido previamente, porque ela diz que é mais fácil chegar até o judiciário e já ter essa execução, certo. Porque ele pede o cumprimento de algo que já foi estabelecido previamente. Certo. Agora, é possível ocorrer esse arresto também, nesse contrato de arrendamento também é possível, a posteriori. Por que não é utilizado? Porque as pessoas não contratam bons advogados. Aí, moçada. Obrigado. Aproveitando também contrato de parceria, certo? Tá. Contrato de parceria, talvez, dentro da parte tributária, seria uma SPE. Sim. Uma sociedade de propósito específico ou uma SPC. Uma SPE, certo? A gente já fez aqui uma vez. Beleza. Então, digamos que é uma sociedade em cima da produção, não na fazenda. Sim. Certo? Em cima da produção. Estou colocando lá, vamos plantar 1.000 hectares, vamos gastar 7 milhões. Você é produtor, tem a expertise, tem a tudo. Eu entro com a terra, parte da garantia, e também parte com o dinheiro, você entra com a operação. Certo? No final do dia, a gente vai fazer lá um 70-30. 70% do lucro para você, Sim. que ficou com maior risco, e eu com 30%, que é equivalente ao valor da minha terra, o valor que eu paguei. Esse contrato é de 5 anos, certo? Caso aconteça, né? Como você fica na operação e você não cumpra, né, os seus deveres e não me pague os 30%, como é que funciona também a cobrança disso? Também serve o arresto? Quais são as opções de executar esse meu parceiro? Certo. Ou sair da sociedade? A gente quer as opções primeiro de execução, certo? Existem as duas possibilidades. Existem várias medidas de execução em relação a capital de empresas e pessoas jurídicas que são constituídas. Inclusive, isso pode ser previsto no contrato. Certo. Quando você vai fazer um arresto, um sequestro de bens ou qualquer outra coisa, são uma das modalidades que você tem de executar o patrimônio. E daí você vai levar em consideração também a cota parte que ele tem dentro dessa SPE que você falou. Mesmo porque você tem que ver o quanto é que foi produzido a partir dali. Sim. Vamos lá, outro tema muito importante. Isso aí a gente escuta todo dia, toda hora, principalmente da turma mais sistemática do agro. Muito se confunde, é um mito na propriedade rural, que o georreferenciamento, né, determina que eu estou com minha documentação em dia. Isso é verdade ou é mito, Dr. Sifman? É mito, na verdade, a gente passou por diversos casos aqui, né, referentes ao georreferenciamento. Inclusive, o georreferenciamento ele serve para a gente ter um norte sobre a existência ou não de matrículas sobrepostas. Certo. Essa que é a grande questão. Então, quando você pega um geo, o que você vê é a delimitação de uma área. E você não vê ali a superação dos problemas jurídicos referentes àquela área. Entendi. E mesmo porque, mesmo com o gel, pode surgir, porque eu estou falando que previne matrícula sobreposta, até previne. É porque isso foi muito usado anteriormente, na década de 70, 80, as pessoas faziam muito isso. Sim, mas o que acontece? Quando você fala dessa questão do georreferenciamento, como ele pontuando quais são as partes, você tem que lembrar que eu tenho um georreferenciamento e que eu tenho um memorial descritivo anterior ao georreferenciamento. Então, se eu tenho um memorial descritivo que de algum modo ele foi falseado, quer dizer que você vai ter uma cadeia aí de falsidades. Certo. Inclusive quando você tem aquelas cartas de confrontação. Então, quem está assistindo a gente, você tem que entender o quê? Quando você tem um memorial descritivo, você tem simplesmente um documento onde descreve as questões físicas do local sobre o qual vai ser feito o gel. Então, tá falando, ó, da cerca tal até o monte tal, chega em tal lugar. Aí vem o gel, com o topógrafo ali, ele faz essa medição e ele precisa ir até o local fazer a medição. Sim. Quando eu falo que ele precisa ir até o local fazer a medição, tem gente que acha o seguinte, ué, mas por que eu não posso fazer a medição pelo Google Maps? Você não pode fazer a medição pelo Google Maps, porque na hora de você fazer o registro, pegar esse gel e fazer o registro em órgãos como o INCRA, Intermate e tudo mais, eles vão chocar esses dados. E aí a diferença do gel, por exemplo, do CAR, o CAR não precisa ir em loco. Não precisa. Ele é autodeclaratório. Inclusive, o topógrafo, aquele que vai ser responsável pela medição, no georreferenciamento lá, ele tem que guardar
os dados brutos referentes ao georreferenciamento. Sim. Exatamente para entregar para os órgãos competentes para eles verem e averiguarem essa condição. Sabe por que esse mito ele é falado muito? Porque quando eu vou pedir autorização dos meus confrontantes, certo? Sim. Há de se entender que todo mundo está de acordo, os vizinhos. Exato. Porque para poder concluir o GEL precisa de assinatura de todo mundo, os Sim. proprietários. Então, se eu tenho a assinatura de todo mundo, o problema está resolvido. Mas aí existe um problema interno, que pode ser familiar, é por isso que é um mito. E aí, dá para a gente citar até um exemplo. Houve uma fazenda que a gente olhou ali, que ela foi feito o georreferenciamento dela e tudo mais, e foi constatado mais à frente que ela tinha mais hectares do que originalmente deveria ter. Certo. E aí, o que a gente notou quando a gente foi avaliar esse caso concreto? A gente notou que anteriormente, lá no cartório, existem vários modos de regularização Sim. dessa propriedade rural. Uhum. Um desses modos de regularização, por exemplo, seria um uso capião. Sim. Mas também tem a própria retificação. Os dois podem ser feitos de maneira administrativa, dentro do cartório. Certo. E aí, o que acontece? A gente percebeu que um procedimento de retificação havia sido aberto em relação a essa fazenda. Não vou citar o nome, né? Não sabendo. Mas um procedimento de retificação tinha sido aberto. Quando esse procedimento foi aberto lá, o cartorário fez uma espécie de pergunta. Isso acontece muito nos cartórios. Certo. Se tem alguma questão que está em discussão, o cartorário ele pode ter uma dúvida e remeter a dúvida para o juiz. Entendi. Que é a suscitação de dúvida. Quando ele fez a suscitação de dúvida, o advogado anterior que representava esse cliente nosso, Sim. eu acho que ele interpretou aquilo ali como uma espécie de negativa. Como se estivesse negando algo para a regularidade da área. Acabou que, na medida em que fez a suscitação de dúvida, houve briga entre o advogado, com o cartorário, Confusão e com o dono da terra, e acabou que eles não regularizaram nada. E era necessário apenas, naquela época, uma mera regularização. Entendeu? Era necessário só essa retificação. Mas Porque nessa terra tinha o georreferenciamento, mas não tinha essa regulação finalizada. não tinha. Então não tinha. era mito. Era mito. Aproveitando esse insight, né, de documento, para esse nosso investidor que é do urbano, que é totalmente diferente, né, você comprar um imóvel urbano de um imóvel rural. Total. Quais seriam os principais itens de checklist para você analisar uma terra antes de comprar? O primeiro quero fazer até uma introdução. Lá na Multi Agribusiness, que são especialistas, né? Sim, nós temos problemas diferentes para regiões diferentes. Quando você fala, por exemplo, de Goiás. Goiás aqui não tem muita regularização para ser feita. Aham. Goiás aqui você vai olhar a questão mais creditícia, né? Aham. Você vai olhar mais questão referente a arrendamento, a contrato de parceria, essas questões todas. Certo. Já quando você chega no Mato Grosso, quando Pará. você chega no Maranhão, Pará, aí Piauí. a questão de regularização lá é tormentosa. E exigem, assim, várias etapas para que você chegue a essa conclusão. Uma das primeiras etapas que você vai levar em consideração é se a área é ou não matriculada. E você vai olhar essa área não matriculada, e quando eu falo matrícula, se a matrícula está em nome do Estado, está no nome da União, está no nome de terceiro. Por quê? Porque se você falar Estado, União ou terceiro, tem diferenças exaustivas sobre isso. Você fala, por exemplo, tá certo, a matrícula está em nome do Estado, então está no nome do Estado, igual um Intermate da vida, Certo. esses institutos de terra. Certo. Aqui em Goiânia, vale até acentuar, em Goiânia, inclusive, o nosso Instituto de Terras é uma secretaria. Certo, Quer dizer que ele é muito menos inchado certo. do que os institutos de terra que existem lá fora. Aham. Para a gente ter uma ideia, o Intermate, o Instituto de Terras do Mato Grosso, ele é tão grandioso, que geralmente o cara que é presidente dele acaba participando do nosso parlamento como deputado. Ele Verdade. consegue votos a partir dali. É verdade. Para você ver o quanto a gente não Sim. tem problemas aqui, tem problemas lá. Sim. O cara passa a ser conhecido. Então, um dos primeiros aspectos é esse. Você olhar se tem matrícula ou não. Certo. Identificou se tem matrícula, junto ao Estado, Certo. junto à União. Você tem que entender, se for junto ao Estado e junto à União, não vai ter como você colocar um negócio de uso capião. Esquece. Não existe uso capião em terra pública. Certo. Você não vai ter isso. Certo. E daí, se você tem um Estado envolvido no meio, quer dizer que o Estado vai ser aquele que vai ser beneficiário de um certo valor para você poder ter essa terra. Certo. Para você poder regularizar essa terra. Porque você vai ter que regularizar junto ao órgão estadual ou junto ao órgão federal. E aí vai Mas ser o ICA Estado ITER. pode vender essa terra para o terceiro dele, que tá lá é dentro? isso que Ele eu pode tô- ficar lá é- dentro lá? Ele vai poder. O Estado, por nós temos esse ideal produtivo, Sim. né? Uhum. Enfim, dentro Toda da, terra tem que produzir. dentro tem da que nossa produzir. legislação, ele não está interessado em retirar você de lá. Ele está interessado em regularizar aquilo ali. Inclusive, Aí entra os títulos que o governo está fazendo agora? sim. Inclusive, quando acontece a situação do Estado observar que diversas terras aparentemente não possuem donos, não possuem matrículas, Certo. ele abre uma espécie de um procedimento.
Esse procedimento que é aberto é feito por meio de um edital. É um edital, esse edital é publicado e ele praticamente fala para os produtores da região o seguinte, ó, se manifestem aí, mostrem a matrícula de vocês, porque aquilo que não tiver matrícula é nosso. E se não tiver matrícula é nosso, então aí você vai providenciar para fazer essa regularização. Então, o primeiro cenário que eu separei para nós era esse. É a área se tem ou não matrícula. Foi identificada a matrícula, vê se é o Estado, se não é, se é terceiro. Certo. O terceiro é que eu falei, se for junto à União, então vai ser realizada uma contrapartida para pagar a União ou o Estado. E se for contra a terceira, você vai poder fazer o uso capião. Lembrando, né? Quando as pessoas ouvem falar em uso capião e retificação, sim, elas geralmente ficam perguntando assim, mas qual que é mais benéfico? Não é questão mais benéfico, qual que é menos oneroso? Certo. Se você fizer a retificação, vai ser muito menos onerosa, certo? Sim, perto mais do uso fácil, capião. simples. Mas aí você tem que imaginar uma outra coisa também. Quando você faz o uso capião, porque vamos pensar o seguinte, ó, a terra é do Estado. Se a terra é do Estado, você tem que comprar ela, não tem? Ok. Vai ter que comprar ela, vai ter que pagar por ela para depois produzir nela e regularizar. Lógico. Agora, se for uso capião, você tem uma alternativa tributária muito boa no uso capião. Porque no uso capião, quando eles vão liberar a terra, eles já liberam que no seu nome, a matrícula no seu nome, quer dizer que não teve transferência. Entendi. Se não teve transferência, não vai pagar tem imposto de tributação. transmissão. Sim, lindo, maravilhoso. Então, você vai observar esses 3 aspectos. E depois que você observar se há perspectiva de retificação ou não, é onde você parte exatamente para mostrar todo esse conjunto de documentos e rolos que consta da lei lá no cartório. E o pessoal que está ouvindo a gente fica pensando assim, mas o principal então vai ser ir para o judiciário? Não, meu filho, se você der conta de resolver tudo no cartório, dá para resolver. Vai ser uma maravilha só, exatamente, desde que não tenham confrontantes, desde que não ocorra essa situação. Lembra que eu falei? Se tiver confrontante, vai para o judiciário. Judiciário é problema, né? Fica lá... Demora muitos anos, lá, muitos anos. Né? Se você for observar, por exemplo, as perspectivas do uso capião, no uso capião de terras não superiores ou até 50 hectares, são 5 anos. Se a terra for superior a 50 hectares, por exemplo, você vai ter 10 anos desde que você mostre que você produz naquela terra ou mora naquela terra. Entendi. Agora, se você morando ou não na terra, produzindo ou não, você mostra que de algum modo aquela propriedade é sua, são 15 anos ali dentro. E tem gente que me pergunta, mas como é que você vai provar? Você está 15 anos fora de lá. Você não produz, como é que você mostra que é sua? Cerca. Sim, mas Limpa o já tá lote, cercado, faz o que você quiser, enfim. Entendi. Tem que fazer alguma coisa, né? Então aí seriam os checklists. Seria. Inclusive esse checklist que nós estamos pontuando, parte dele consta da nossa esteira. Bacana. Aqui no Hub. Foi colocado e foi aperfeiçoado a partir do que o Joaquim pediu. Aproveitando esse insight checklist, também é uma oportunidade, por isso que nós estamos hoje patrocinados pela Multifazendas, certo? Mas se não tiver todos esses documentos regularizados, não tiver isso, eu posso comprar a fazenda? Se você pode comprar fazenda sem os documentos regularizados, mas jamais no planeta. E vamos dar alguns exemplos aqui. Mas olha se eu tiver um escritório jurídico para poder analisar, regularizar... É o que eu estou falando, olha só. É uma oportunidade, não é? Não tem. Alguém quer vender. Se por um acaso você tem as pessoas que estão compromissadas em Eu regularizar aquela área e nós temos só. todos aqui... Não, a gente regulariza. Então tá? Manda pra gente que a gente então faz. Então contrata um serviço jurídico que vai te dar assessoria pra falar assim, ó, passo a passo, só não paga à vista, né? Sabe por que eu falo assim? Dá um sinalzinho Sabe por que eu falo assim, e tal? Alex? Porque assim, vamos falar que alguém nos procura e tem uma área sem regularização. Será que ele vai poder vender pra gente? É óbvio que vai. Porque nós vamos regularizá-la. Nós vamos assumir, às vezes, o ônus dessa regularização. Então existe a possibilidade. E claro que isso vai ser vantajoso para todos os lados. Bem. É uma briga, né, que a pessoa vai comprar já estando ciente daquilo que pode acontecer. Ela pode perder também. Muito. Todo investimento que ela tem ali, né? Tem muita gente que compra terra de sem terra, né? Do MST, aqueles caras que estão lá. O cara vende a posse, né? Você já viu isso? Sim, Já, sim. Cifra? Então, em Goiás Velho acontece muito isso. Tem lá, já está na terceira família já que está usando a mesma terra que foi de um cara lá atrás que ele não quis. Só foi lá, deu o nome e pronto. Isso por lei pode? Eu vou dar... Não. Não, pode não. Fica vinculado no nome da pessoa. Se for lá, é um permissionário, né? Danado, Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente já sabe disso. Do quanto no cenário de compra e venda de terras rurais tem falsidades, tem estelionatos, mas geralmente a gente não encara como isso. Sim. Você vai lembrar que... Até dentro de cartório, né? Sim, no cartório, então, tem alteração de documentos. Os interiores aí até meteram fogo no cartório. Não só isso, né? Antigamente sumiu até com as pastas. Os livros depois apareciam com novos papéis, de outros donos, outras pessoas. Confusão. E aí, enfim, né? Coitado do cartorário. Grilava mesmo, né? É um sistema de grilagem de terra bruta. Olha só, há algum tempo atrás, a gente foi fazer uma análise para vocês aqui.
onde existia uma situação também de compra e venda de um determinado terreno. E essa situação de compra e venda dependia da análise cadastral de uma pessoa. Na hora que a gente foi fazer a análise cadastral de uma pessoa, a gente chegou à conclusão de que ela tinha vários processos. A gente usa muito esse exemplo. E esses vários processos que tinham, todos os processos eram de índole cível. Quer dizer que ele não tinha nenhum processo criminal. Certo. E todos os processos de índole cível aparentemente estavam perfeitos. Perfeitos. Era um processo de execução, tinha um acordo, tinha alguma coisa. Mas o que aconteceu? A análise daqui exige muito mais do que olhar a existência de processos. Você tem que analisar dentro dos processos para ver o que está acontecendo. Na medida em que a gente assumiu o compromisso de ler cada um dos processos, a gente percebia que chegava ao final deles e a pessoa não fazia acordo. Na verdade, ela fazia o acordo e descumpria as condições do acordo. Quando ela descumpria as condições do acordo, até que alguma coisa fosse feita fora daquele panorama, até que alguma coisa fosse sinalizada como fraude, não acontecia, porque os advogados que estavam atuando ali eram todos do Seara mesmo, cível, e estavam, agora não deu certo a execução, o que a gente vai fazer? Vai fazer aquilo. Não. Se eles tivessem notado que em várias ações diferentes de execução, a pessoa firmava acordos, depois descumpria as cláusulas, você tem ali elementos suficientes para demonstrar um estelionato, demonstrar uma mentira, demonstrar um falso. Nós chegamos até vocês e falamos assim, tem uma condição de risco muito grande, porque esse cara não cumpre nenhum acordo que ele faz. Isso é mentira. Além de outros dados que a gente foi colhendo dele. Eu falei, aparentemente ele parece um cara muito bem sucedido, está mostrando avião e tudo mais, mas ele é um candidato a falsário. É porque ele ainda não foi acusado de crime, mas ele é um criminoso. Esse cara é um criminoso, ele faz isso. E não fizemos. Aliás, isso foi muito benéfico para a pessoa que nos contratou, porque a gente estava intermediando isso, não foi? Porque ele ia vender a fazenda dele e recebia um pedaço, né? Um 30% de entrada e nunca mais ia receber o restante. Exato. O cara ia tomar posse e ia vender a fazenda. E como nós mostramos todo um relatório baseado nisso, né? Ou seja, nos riscos que ele estaria correndo, acabou que o negócio não foi satisfeito por mais que quiséssemos. E ele me deu uma ovelha no final. Ó, que maravilha. E já partindo já para a segunda fase da nossa entrevista já, né? E esse episódio de hoje é muito interessante porque vai tirar várias dúvidas nossas e dúvidas que você tem aí. Cifrman, às vezes as pessoas têm muita dificuldade com sucessão familiar. As pessoas ficam com medo de fazer, né? As pessoas falam muito nisso, mas isso é feito da forma certa. O que é que você pode falar para nós hoje aqui? Qual que é o checkpoint? O que a pessoa pode estar fazendo para poder tomar o passo a passo para fazer isso da forma correta? Não está esse planejamento, né? Não tem esse planejamento. É uma coisa fácil? Tem a hora certa de fazer? Não tem? Como é que é? Inclusive... Não é a hora certa. Inclusive, incrementando aí, somando na pergunta do César, aconteceu isso nos últimos 2 anos. Sim. Por conta da pandemia, muita gente perdeu pai, mãe, avó, eram os patriarcas, matriarca da família, certo? Não teve esse planejamento sucessório, Sim. porque não é algo comum, certo? E as pessoas começaram a receber fazendas não só com problema, né, jurídico, de dívida, mas também fazendas que já faturam. Negócio de 90, 100 milhões de reais por ano. Imagina você receber o herdeiro, seu pai morreu, mas você tem que tocar o negócio aí. E não tem esse planejamento. Não, e não é só isso. Vai ter o inventário aqui, você vai ter que pagar uma fortuna em tributação. Fortuna. É uma fortuna, porque você está entendendo. Você está olhando para os 100 milhões lá de ativos, falando, nossa, que maravilha e tal. Mas você tem noção que isso aí vai ser transferido para você e que você tem que arcar com um ônus absurdo. TBI Sim. e tal. Então, como é que faz isso aí? Como é que esse planejamento sucessório? Eu fico Como sair desse né? imposto milionário? Sair desse imposto é se prevenir. Os produtores que estão nos ouvindo agora, eles têm que entender com muita seriedade que assim como eles se preocuparam e se preocupam ainda com a família deles, com a distribuição, de como é que eles estão, assim como ele se preocupa com a terra deles, se está produzindo ou não, assim como ele se preocupa com as medidas e as perspectivas relacionadas ao contrato e o que ele está fazendo em relação às pessoas que estão trabalhando com ele, ele tem que se preocupar com essa questão sucessória. Tem muito empresário e muito produtor que pensa assim, estou deixando tanta coisa para os meus filhos, mas ele está esquecendo de pontuar os problemas que você está deixando para os seus filhos, o problema que você está deixando às vezes para sua esposa. A sucessão, no caso patrimonial aqui, e que diz respeito a um empresário, enfim, falecer ou algo do gênero, ela leva em consideração o fato de você desde já, definir perspectivas de separação desse patrimônio. Inclusive, você pode fazer antecipação em vida. Que é uma sugestão sua.
Antecipação em vida. Isso aí existe demais, demais. Com o empresário, o dono, sendo usufrutuário daquelas condições. Qual que é o problema? Ele vai separar, ele tem uma grande área. Aquela área produtiva, ele pode produzir ela em 3 blocos, porque tem 3 filhos? Tem. Vai manter aquela mesma área, então, na mesma dimensão, para os 3 filhos? Vai. Então, tô repassando para vocês. Eu sou usufrutuário disso. Enquanto vida eu tiver, eu vou ficar explorando isso aqui economicamente, mas acabou. É de vocês. E vocês não têm que arcar com esse ônus. Nós estamos vendo muito também, e algumas pessoas falam, é modinha, não é modinha, a questão das holdings. Sim. E eu falo holding rural, Sim. né? Que tem sido uma maneira que as famílias têm encontrado para blindar o seu patrimônio das intempéries relacionadas, por exemplo, a essa questão da sucessão. Não só a sucessão, mas execução e outras coisas que podem ir sobre o seu patrimônio pessoal. A gente tem que entender que o pessoal que produz, eles estão dentro de um nicho social que muitas vezes não se preocupa com isso. Verdade. O cara tá lá, Não se então, atenta. o que ele tem? Aquela mãe e aquele pai que foram lá, colocaram a mão na terra, ganharam dinheiro, então eles não dão conta de pensar desse modo. Se você chegar perto deles e falar assim, você tem quantos membros da sua família e tal? Vamos montar uma estrutura aqui, onde vocês vão ser uma espécie de PJ, Certo. sabe? E dentro dessa estrutura, vão passar a afetar patrimônios, trazer patrimônio aqui para dentro, tirar esse patrimônio da sua pessoa física, Sim. porque a pessoa física, e é isso que eu queria explicar para vocês, Sim. a pessoa física do produtor rural, ela usufrui de certas isenções e certas facilidades que dá para ela a impressão de que fisicamente, atuando com o seu capital, é melhor e mais rentável. Ela tem essa perspectiva. Em questão de produção, mas a questão de patrimônio é diferente. Nunca. Uma questão patrimonial é totalmente diversa. Então, o que ela deveria fazer? De duas, uma. Ou fazer o critério de antecipação, ou pensar seriamente nessa questão da holding. Então, orienta aí o papai e a mamãe, Sim. que tá ouvindo, que é dono da fazenda, porque a gente recebe toda hora, né, esse problema aqui dentro. Pai, mãe, sabe o que a gente recebe aqui dentro? Os seus Herdeiros, filhos brigando, não sabendo o que é que pau. eles fazem com o ideal produtivo de uma fazenda. Ou, às vezes, deixando de ter exploração, deixando de manter todo aquele potencial entre os irmãos, porque não sabem como é que vão gerir o negócio. Não só gerir o negócio, mas como é que eles vão fazer para separar aqueles bens. Você tem que pensar nisso desde já. Você que tem um patrimônio suficiente, que está todo feliz aí, cuidando da sua família, dando conta desse impacto desde a época da Covid, pensa nisso agora. O Alex acabou de falar. Assim que aconteceu a questão da Covid, várias pessoas perderam pais e mães. E até hoje, às vezes perderam no início, até hoje se encontram numa situação que não está muito bem regulamentada. O processo de inventário são 10, 15 anos. 10, 15 anos. E se não entrar em acordo... E a gente não vai uma conseguir bola de acordo. neve. A gente não vai conseguir acordo, porque às vezes um filho era mais próximo do Pensa pai. uma família com 10 filhos. Você não O filho consegue. que trabalhou mais Você ali. não consegue. Então é muito importante você ter essa sucessão patrimonial e pelo menos uma análise. Sabe, você não precisa optar por um ou outro lado de maneira categórica. Procura uma pessoa de sua confiança, senta aqui, procura o pessoal do Hub, senta com a gente e fala assim, o que eu posso fazer? Nós vamos dar várias opções de logística, inclusive com acompanhamento da contabilidade. Sim. Porque não adianta o jurídico ficar falando aqui de holding se você não vê lá no ponta do lápis Como ali que vai quanto ser, né? é que isso está dando para você, entendeu? Em termos percentuais, tá bom? Top demais. É engraçado, assim, porque a gente falou de hold, e realmente o pessoal às vezes fala que é moda e tudo mais. Tem algumas pessoas que falam que não é interessante. Sim. Né? Igual você falou, às vezes fazer essa sucessão já logo ali antes, transmitindo para a pessoa para as dívidas. Mas tudo fecha em ter o profissional certo para fazer isso, né, Cícero? Sim, é igual eu falo pro Alex, né? É igual, por exemplo, quando vocês nos procuram aqui e você fala basicamente o seguinte, Cifma, eu quero fazer uma sucessão, né? Eu quero, enfim, fazer um planejamento sucessório. Como é que vai fazer? Vai estar sentado em uma mesa com você, com um especialista específico nesse campo. A gente vai pontuar quais são os pontos, quais são as questões mais controversas relacionadas à sua família. Vamos ver quais são os membros e tudo mais. E a partir daí nós vamos dar para você uma conclusão. Essa conclusão que a gente dá a você é uma conclusão que é aperfeiçoada a partir daqui, mas que você pode levá-la para qualquer lugar. Lógico. Sem constrangimento, sem problema nenhum. Sim. Não tem problema. As consultas elas são feitas para serem levadas. Inclusive é algo que eu converso às vezes com o pessoal aqui do Hub, que o advogado que tem receio de fazer uma consulta escrita é porque, às vezes, ele tem de receio de ter exposta a sua conclusão como uma conclusão inadequada. Por quê? Porque você pode ter um pensamento diferente do meu, mas não tem como você dizer que a conclusão é inadequada. Você pode falar que é uma das possibilidades. Sim, Certo. sim. Então, é isso que a gente tenta fabricar aqui no Hub. Massa demais. Nós já estamos chegando aqui no final da segunda
parte do nosso podcast. E quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, porque assim, toda semana sai podcast novo, tem coisa nova, né? Que nós estamos trazendo para você. Então se inscreva lá, aciona o sininho para ter essas notificações aí com você. Não esqueça de comentar e de compartilhar também. Se liga nisso aí. Cifra, assim, aproveitando que você tem, né, esse peso total nisso aí, você é um estudioso grande do meio jurídico, de todas as leis, como você falou, e quando você quer mesmo, você se aprofunda cada vez mais nisso. Você veio do criminal, passou pelo direito civil, também pelo empresarial. Quanto que o agro brasileiro, você tem visto nesse tempo, nesse meio tempo que você está aí, ele tem caminhado para ter documentação e ter termos como uma verdadeira empresa, para que ele não fica preso em detalhes, igual você falou, às vezes numa sucessão, às vezes num contrato errado que o proprietário faz. O que você pode dizer para nós? Eu acho que é a pergunta de $1 milhão aí hoje, né? Porque assim, as pessoas levam muito nas coxas. Às vezes não resolve um problema que a gente estava falando ali, sim, lá no cartório, que é simples, né? De você chegar lá e fazer só um ajuste lá, né? Então eu queria que você dissertasse sobre isso para nós aí. Sinceramente, ainda é muito rudimentar. Muito rudimentar. Porra. Se não fosse tão rudimentar assim, a gente não estaria aqui hoje, não teria tanta necessidade, lógico, de existirem empresas, inclusive como multifazendas. Multifazendas. Não teria necessidade nenhuma. Sim. Como eu falei para vocês, aspectos diferentes em locais diferentes. Uma coisa é aqui em Goiás, outra coisa é em outros locais do nosso país. Nosso país é grande demais. Tem muita terra ainda para ser regularizada. Tem muita coisa ainda que tem que ser explorada, inclusive a partir de iniciativas que são adotadas pelo próprio Hub aqui, né? Coisas que ainda vão ser lançadas. Não vou falar porque não posso falar. Pode falar, não. Mas, enfim, não posso falar dessas novidades. E o que eu desenho na minha cabeça? Que o jurídico vem como uma necessidade cada vez mais premente de todos os negócios. Não adianta você ser um grande produtor rural com grandes contratos relacionados a temas diversos e você não ter ao seu lado um jurídico e uma contabilidade que você confie. Por quê? Porque um negócio sólido, um negócio que está crescendo, um negócio que está ampliando, ele precisa de ramificações. E precisa estar amparado e você percebe isso. E você percebe isso. Todos querem se tornar grandes, mas não querem pagar o preço de serem grandes. Todos querem se tornar grandes, mas não querem ter os braços para que se permita eles serem grandes. Porque assim, às vezes o cara não quer contratar um advogado assim do nível do senhor, né? Que tem esse porque não, é um dinheiro que eu vou gastar lá, sei lá, quantos reais que vai ser por isso, vou estar investindo ali, não vou contratar uma contabilidade foda, eu prefiro ficar com aquele contador que está lá há 20 anos comigo, às vezes está fazendo merda lá, igual você está falando que é muito justo isso aí, a contabilidade e o jurídico andar junto dentro das empresas. Então, mas né? Eu posso falar, depende realmente dessa questão. Olha, quando a gente fala de negócios muito provincianos, muito pequenos, e você fala de um dia a dia de negociações, e aí vamos ser reais, vamos ser pontuais. Sim. Não há uma necessidade tão específica de você ter um jurídico braço direito pagando ele mensalmente, juntamente com a contabilidade. Porque você mexe com coisas muito pontuais. Lógico. Agora, na medida que o seu negócio cresce, eu estou falando de um médio negócio, de médio porte, né? O grande negócio, não adianta. Pequena. Você começa a ter tantas ramificações, você começa a ter tantos problemas, que se você não tiver essa linha de prevenção, você vai passar a lidar apenas com a repressão. E o repressivo é muito mais caro. Porque o problema, depois que acontece, não existe correção. Existe lidar exatamente do ônus desse problema com você. Existe redução desse problema. E a redução desse problema é um passivo, né? Porque você pensa o seguinte, ou eu vou dar conta de reduzir, ou eu vou levar a carga total. Não vai ter como. E a vantagem, eu acho que é interessante você estar falando isso, Cifra, porque assim, tudo que a gente faz, que a gente trabalha antes, é para quê? Para prevenir. Sim. A prevenção é melhor do que a repressão. Não é melhor a gente evitar uma venda ou uma compra relacionada a um determinado problema do que criar todo um desgaste e mais tarde ter que lidar com a situação jurídica disso. Não tem cabimento. É isso aí. Esse é o Agro em Dia, né? Mostrando a importância do sistema jurídico dentro da sua fazenda, dentro do seu negócio agro. Obrigado. Agora vamos para a reta final, né? Que agora é o nosso Pinga Fogo. Roda a vinheta do Pinga Fogo aí, diretor. Sei que é um cara durão, fortão, etc. Agora nós vamos descobrir quem é você, né, irmão? Me fala aí, o que é a sua cor preferida? Preto. Tá certo, olha aí.
E o agro? Vem cá, você tá reclamando isso aqui, ó, só deixa bem claro pra qualquer um, tá? Ó, isso aí vai pros erros de gravação. O laptop é rosé, porque quando eu fui comprar pra mim e minha esposa, tive que parecia comprar igual. Cinza. É isso, parecia cinza, é isso aí mesmo. Ah, entendi. Vamos seguir. Cifra, o que é o agro pra você? Riqueza. Estilo de vida. Agroboy? Vaqueiro? Não, o estilo de Playboyzinho? vida. Você não malha? Esse é o estilo de vida. Fitness? Fitness, beleza. Massa. Investimento, Cifra. Pra mim, no agro, Modão. não conheço. Hã? Não conheço. Não conhece. Não conheço. Lógico, só estuda. Esse cara não, Não escuta conheço, modão. Não conheço. Ou só quando eu tô bebendo eu não sei nenhum. música. É? Um dia perfeito. Com a minha esposa e filha. Um corte de carne que você gosta. Picanha. O que você faria com 10 milhões de dólares no bolso de investimento? Iria ser sócio do Alex. Esse aí. E você, Cezinha, faria o quê? Cara, eu contrataria, né, um advogado, a Cifra, advogados, para poder estar junto comigo, para não deixar errar e não cair em ciladas, né? Porque eu continuaria investindo no agro, vendo essas possibilidades, né, para poder trabalhar e crescer mais, alavancar o meu negócio. Eu ia comprar um monte de fazenda embaraçada, cheia de problema jurídico, e ia contratar o Cifra para poder resolver esse problema. E assim a gente termina mais um Agro em Dia Podcast. Nós não somos os melhores, mas nós fazemos diferente. Então, por isso, não deixe de estar conosco. Cifra, muito obrigado por a gente estar aqui. Eu queria que você fizesse suas considerações finais aí. Deixa o seu @ também para as pessoas, mais uma vez. Obrigado aos caríssimos que nos assistiram. Saibam que o Hub do Agro está aqui com uma série de parceiros para atendê-los, tá? Estamos à disposição e não tem essa não, tá? Pode ligar fim de semana, apesar de que sexta-feira, meio-dia, a gente mente que para tudo, mas não é nada não. A gente continua trabalhando, continua em prol do nosso cliente, do melhor negócio. Estamos com vocês. É isso aí. Obrigado, irmão. Mais uma vez, um abraço para a turma da Multifazendas. E é isso aí. Foi mais um Agro em Dia. Toca o berrante aí. No coração de Goiânia, nasce um novo olhar para o agronegócio. Aqui, no Hub do Agro, onde a inovação e o empreendedorismo são cultivados diariamente. Um lugar onde cada insight tem potencial de negócio. E a cada contrato assinado também dá origem a grandes amizades. Não poderia ficar apenas na cidade ou aqui no campo. E é assim que nasce o maior podcast do agronegócio brasileiro. Porque a nossa estrutura vai aonde o agro acontece. Porque nós somos da terra e é aqui que a gente quer estar. Personalidades que você já conhece, mas de uma maneira como você nunca viu. Tudo isso aqui no Agro em Dia.